Olá pessoal, eu sou Ricardo Laser, fotógrafo, e estou aqui nesse Sharp Talk da Pixel Show em REC Brasil. Eu bolei um projeto de mostrar um pouco deste continente para todo mundo, para pessoas que já foram para lá e não foram para os lugares que eu fui, e também para pessoas que nunca foram ou nunca poderão ir também, e é uma chance dessas pessoas verem as coisas, como é o continente antártico, o que acontece por lá, o que nós fazemos por lá. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que eu, como fotógrafo, faço por lá. Na verdade, é como fotógrafo e também como alpinista. Então vamos partir do começo. Eu comecei a ir para a Antártica como alpinista. 12 anos atrás eu fui convidado para acompanhar um projeto científico do ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, e eu fui como uma parte logística de segurança. Ou seja, pelo fato de eu ser alpinista e ter um expertise em questões de segurança, de subir e descer montanhas, fazer rapel. Rapel é uma descida pela corda. Então, você está lá no alto da montanha e desce da montanha deslizando pela corda. Isso é um rapel. E muitas outras técnicas, como andar em glaciares, andar encordado, porque a gente anda encordado, ou seja, quer dizer, amarrado uma pessoa a outra, mantendo uma certa distância. Porque aí, se alguém cair numa greta, que é um buraco da geleira, a outra pessoa com a corda segura, trava essa queda e resgata essa outra pessoa. Então, por ter toda essa expertise em questões técnicas e de segurança, eu fui convidado para acompanhar os cientistas que não tinham essa expertise e travamos assim um contrato de trabalho. Então, a partir daí, a partir de 2007, 2008, todo ano eu ia para a Antártica para acompanhar os cientistas. Todo ano. Cada ano eu ia em um, dois ou até três projetos acompanhando projetos científicos diferentes, porque o Brasil faz muitos projetos científicos todos os anos lá. Então eles mandam cientistas, há um trabalho sendo feito pelas universidades brasileiras, apoiadas pelo CNPq, que é apoiado, que tem também o apoio do Ministério da Defesa, que entra com a logística fornecida pela Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil oferece transporte, alimentação, fornece material para as pesquisas, dá um super apoio logístico. Então, a Marinha do Brasil leva todo mundo que tem que ir lá para a Antártica com seus navios. A FAB, a Força Aérea Brasileira, também colabora com seus aviões, né? Com os Hércules. E a Marinha também colabora com o pessoal dos helicópteros, né? Do destacamento aéreo da Marinha, se chama lá Destacamento Aéreo Embarcado, que leva a gente dos navios para as ilhas ou para o continente quando precisa. Os navios também fornecem um pessoal de mergulho que leva a gente de bote quando dá para levar de bote a partir dos navios para os locais que a gente precisa ir. Enfim, todo esse programa, ele leva muita gente, 200, 300 pessoas por ano durante o verão, que é mais ou menos de outubro até março, todo ano, que é o verão antártico, a gente chama de verão antártico. Durante esses meses, tem os projetos antárticos rolando. E a gente vai, assim, fazendo pesquisas em vários lugares lá, bastante lugar. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês do que eu estou falando. Vou mostrar aqui para vocês aqui, se vocês podem ver aqui o mapa do mundo, né? Esse aqui é o globo terrestre. Nós estamos aqui vendo o mapa do Brasil. E eu estou falando daqui, da Antártica. O Brasil manda pesquisadores para cá. Claro que tem pesquisa no Brasil sendo feita em vários lugares, né?
O Brasil faz pesquisas na costa brasileira, na mata, nas chapadas, em todo que é lugar, mas também tem pesquisadores que vão aqui para a Antártica. Viajam para lá para passar umas semanas, alguns meses lá no continente gelado, e aí a gente concentra nossas pesquisas mais ou menos nesta região aqui, que é a região essa pontinha da Península Antártica e essas ilhas aqui, que são as ilhas subantárticas ou ilhas pré-antárticas, também chamadas de Shetlands do Sul. A primeiro local que eu vim visitar foi essa ilha daqui, que é a Ilha Elefante. E depois eu já visitei um monte de ilhas aqui, todas essas ilhas aqui, já entrei um pouco aqui no continente, aqui bem na pontinha do continente, e algumas ilhas aqui perto da ponta do continente. O Brasil concentra suas pesquisas aqui nessa área e tem um módulo de pesquisa aqui, que é gerido por um físico e um glaciólogo, que é aqui mais ou menos no continente, porém a gente não tem muita pesquisa para dentro do continente, lá perto do Polo Sul, que é aqui onde está meu cursor, onde está a mãozinha, e em outras áreas que tem outras estações. Tem estações de vários países, são 30 países que fazem pesquisa lá, porém o Brasil concentra mais nessa área daqui. Então é desse lugar que a gente está falando, né? E aí eu vou mostrar para vocês um pouco dessas histórias que eu estou falando. Essa daqui é a primeira ilha que eu cheguei. Essa daqui é a Ilha Elefante, aquela ilha que eu mostrei para vocês no mapa. Então minha primeira, deixa eu só ajustar a tela um pouquinho para ficar melhorzinho de a gente ver. Aqui, ótimo. Então é aqui. Eu cheguei nesta ilha, que era uma ilha difícil de chegar, de difícil acesso, e fui acompanhar os pesquisadores que estavam num local, num acampamento nessa ilha, fazendo pesquisas de mamíferos. Eram biólogos fazendo pesquisa de elefantes marinhos. E aí essa daí é uma outra ilha, que é uma ilha que Livingston, que tem lá, mais para o sudoeste daquelas ilhas. E é uma outra ilha em que eu fiz pesquisa com alguns caras que estudavam lagos. Quem me levou para lá foi o Clube Alpino Paulista, que me convidou para fazer parte desses alpinistas. Eu fazia parte do Clube Alpino Paulista, faço até hoje. Então, é um clube onde a gente vai aprender a escalar montanhas e tal, e aí eles têm esse programa de oferecer especialistas. E foi através do Clube Alpino Paulista que eu fui, que é esse daqui é o símbolo do Clube Alpino Paulista, eu queria ilustrar para vocês, porque eles merecem uma menção. E a Marinha do Brasil, que é a Marinha do Brasil que me leva para lá, né, que tem dá esse apoio, certo? Então, a partir dessa trajetória minha, é que aí foi acontecendo tudo, de eu tirar fotos, de eu ter toda essa experiência de conhecer lugares lindos e tirar fotos dos lugares lindos. Tudo isso virou, depois de tantos anos, esse acervo gigante de fotos, e com esse acervo de fotos, eu fiquei pensando comigo mesmo, puxa vida, será que isso daí tem que ficar dentro do meu computador, guardado para mim e para os meus amigos, para os meus familiares? Ou será que eu mostro isso para mais gente? E aí fiquei pensando nisso e bolei uma forma de mostrar para mais gente. Então eu criei esse projeto, que é um projeto de palestras e de cursos sobre todo esse meu trabalho que eu faço lá na Antártica. Então, eu comecei a juntar imagens que contassem uma história. Então, eu comecei é um trabalho que levou um tempo, algumas semanas para eu juntar e fazer uma linha de raciocínio e ficar mostrando exatamente as imagens que eu queria mostrar, contando as histórias que eu queria contar. E montei um tipo de um slideshow, deixei montado no meu computador, e aí fui mostrar, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para alguns amigos. Então eu peguei esse slideshow e mostrei para alguns amigos, falei, pessoal, vejam essas minhas fotos, eu vou contar umas histórias para vocês, vejam o que vocês acham. E contei para alguns deles fotógrafos que trabalham comigo em outras áreas, e o pessoal ficou, assim, super, assim, gostaram muito, ficaram
deram um feedback muito bacana. E isso me animou. Isso me animou e eu falei assim, puxa vida, funciona, né? Então vamos tentar vender isso e oferecer para um público que não é um público meu de amigos, um público que está por aí. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em contato com algumas escolas e oferecer essa palestra para mostrar para os alunos deles. Eu já tive anteriormente, quando eu estava na Antártica, uma experiência que também me levou a pensar nisso. Eu estava uma vez lá na Estação Brasileira, na biblioteca da Estação Brasileira, Antártica, que era um conjunto de containers que tinha camarotes, quartos, restaurante, tudo, e que era uma base onde as pessoas iam lá para fazer suas pesquisas, né? Então era como se fosse um hotelzinho lá numa ilha antártica. E eu estava lá na biblioteca e liguei meu computador, porque eles tinham lá internet, usando o Skype, eu liguei o meu computador no Skype e chamei um amigo meu, professor de biologia de uma escola em São Paulo. E ele se conectou comigo e a partir dessa conexão, eu me conectei bem na hora de uma aula que ele estava dando de biologia para uma turma do ensino médio, eu acho. Era uma turma de 16, 17 anos. E aí eu com a câmera do meu computador e eles me viram, eu saí com o computador andando pelo ambiente antártico e fui conversando e ensinando um pouco sobre a Antártica para eles. Mostrei um pinguim que apareceu lá na hora e tudo, mostrei o gelo e tal. E as crianças lá ficaram super entusiasmadas. E a aula foi um sucesso. É, e realmente com esse professor de biologia é que foi a primeira escola que eu consegui hoje em dia, atualmente, vender a minha palestra foi para esse mesmo professor que topou a ideia e nós conseguimos fazer uma palestra para essa escola, eu mostrando todas as minhas fotos. Então, por exemplo, eu vou mostrar alguns exemplos aqui das fotos que eu estava mostrando nessas aulas, né? Eu ia, por exemplo, mostrando para eles como é que era a pesquisa, onde que a gente ia, como é que a gente fazia a pesquisa. Então, essa foto, por exemplo, ela mostra um grupo de cientistas desembarcando numa das ilhas lá na Antártica, botando o pé na água fria, gelada mesmo, e a gente foi mostrando essas fotos nessa palestra, né? Aqui também um grupo de cientistas caminhando num campo de gelo. Aqui tem uma ocasião em que eu tive que escalar um pico lá numa ilha. Um pico é uma pequena montanha, não era muito alta, mas ela era íngreme. Então eu tive que escalar um pouco com equipamento na neve para chegar num ponto que os cientistas precisavam. Aqui também vocês veem o ambiente, é um ambiente bem frio, bem inóspito. A gente tem que ter roupas especiais e tudo. E a gente esse é um cientista que está andando lá perto das águas do mar, águas geladas, numa pequena península dessa ilha, onde a gente estava coletando material. Então, esses aqui também são dois pesquisadores que entraram comigo nessa caminhada, que é uma caminhada que a gente precisava fazer para chegar num ponto para fazer uma pesquisa de arqueologia. Então, vocês veem os lugares, eram lugares bonitos, lugares bacanas que a gente ficava andando. Então, tudo isso, eles foram virando um acervo. Aqui, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo umas paisagens também, tem umas paisagens pelas quais a gente passava. E, então, são paisagens, tudo assim, alguns pesquisadores nessas paisagens, e algumas paisagens a partir do navio, paisagens bonitas do mar, por onde a gente navegava, ou uma noite, um pôr do sol animal que a gente viu lá, numa das ilhas, uns arco-íris
aparecendo assim no mar. De repente, a gente via essa visão linda, maravilhosa. E assim eu fui montando esse acervo. O que que aconteceu? Eu juntei todas essas fotos e montei a minha história para contar. E fui contando para os alunos. Quando fez sucesso, eu acabei montando um folder onde eu oferecia a minha palestra para as pessoas. Então, aqui está um exemplo do folder, né? Onde eu vou, já elaborei uma coisa mais profissional, onde eu vou enviar isso para os grupos, as escolas ou as instituições, universidades ou até grupos de amigos que eu quero apresentar. E eles têm uma pequena visão do que eu vou contar, né? Vendo um pouquinho de fotos, um texto que explica mais ou menos tudo que eu vou falar. E aqui mais um pouquinho de foto e umas chamadas, né? Umas fotos bacanas, mais umas chamadas. E aqui no meu folder eu explico mais ou menos quem eu sou, essa historinha que eu contei para vocês. E aqui são os meus contatos, em que as escolas podem entrar em contato se interessarem por esse projeto. Esse projeto deu muito certo. Eu já dei palestras em algumas escolas de São Paulo, por exemplo, na Suíça Brasileira, numa escola Waldorf, lá da Vila Madalena, uma escola que é SEB, de Moema, que foi uma aula para crianças de 7 anos, foi super legal, as crianças ficaram super entusiasmadas. Bom, depois dessa minha primeira experiência com essa escola, que foi a Suíça Brasileira, a escola do meu amigo, professor de biologia, esse folder que eu mostrei para vocês, eu enviei para outras escolas. E outras pessoas que conheceram o meu trabalho me indicaram outras escolas, e assim eu fui enviando quase que uma mala direta para as pessoas conhecerem a possibilidade de ter uma minha palestra, e algumas escolas que se interessaram compraram esse produto que é a palestra da Antártica. E rolou. Eu comecei foram umas 3 ou 4 escolas já para as quais eu dei a palestra, todas aqui em São Paulo. Agora o meu projeto é eu mostrar esse trabalho mais para outros estados do país, Rio de Janeiro, Curitiba, todo o Nordeste, para todo. Eu quero mostrar para muito mais gente do que eu estou mostrando agora. E também para fora, como eu falo inglês bem, já dei aula de inglês, então eu posso fazer essa palestra até para escolas ou instituições do exterior. Já estou conversando com algumas pessoas que eu conheço que moram fora e eles estão oferecendo para algumas escolas e para algumas instituições de fora. Vamos ver se dá certo. O que acontece é que eu tenho uma necessidade de ensinar que está dentro de mim e de mostrar as coisas que eu acho legais. Eu não gosto de segurar muito só para mim. Então, talvez o fato de eu ser fotógrafo já seja algo assim que mostra isso, porque o fotógrafo vai lá e olha uma imagem bacana e capta ela e faz um print, faz um quadro ou deixa na internet em algum lugar. E aí a gente faz o quê? Põe no Instagram, põe no Facebook, ou faz um quadro e dá de presente para uma pessoa, mostra para os amigos. Então eu tenho isso dentro de mim. E eu também gosto muito de mostrar e ensinar. Então, essa minha palestra, ela me dá essa possibilidade de mostrar uma coisa que para mim é muito fascinante, que tanto o continente antártico, que é um dos últimos bastiões do mundo protegido da industrialização, da destruição pela raça humana, né? Porque a gente não fez concreto lá, não fez indústrias, não fez nada, é um ambiente muito protegido e tem muita ciência lá também. Eu sou um super favorável à ciência
Eu gosto que a ciência seja mostrada para a criançada das escolas, para que elas possam, de repente, no futuro se tornar também cientistas. Estou atualmente conversando com alguns dos pesquisadores que eu acompanhei para eles poderem participar dessas minhas palestras, tanto com entrevistas como com eles próprios darem um pouquinho de palestra. E uma parte do meu projeto também é convidar escolas que tenham mais possibilidade financeira para patrocinar escolas mais pobres, com menos grana, e eu ofereço uma palestra para essas escolas também, desde que essas escolas com mais possibilidades entrem em acordo comigo para a gente fazer palestra para eles. Então, eu gostaria de elaborar um projeto que seria adote uma escola, falar para uma escola mais rica, falar assim, adote uma escola pobre. E a gente faz a palestra para a sua escola e para outra escola também, de sua escolha. São 1000 ideias que eu estou tendo e essas palestras que já estão rolando vão acontecer mais. Eu espero que esses projetos que eu estou dimensionando, eles venham a acontecer. E aí eu espero que vocês possam até ter a chance de olhar algumas dessas palestras. Um pouco desse meu trabalho, vocês podem ver numa oficina da Pixel Show, que nós acabamos de gravar, e vai estar disponível em pouco tempo no YouTube e nos canais da Pixel Show e da REC Brasil. Então, vocês podem ver lá, eu vou estar explicando um pouquinho mais do trabalho, falando um pouquinho mais de fotografia. Eu vou estar explicando mais a parte técnica da fotografia. Essa parte de viagens e essa parte de fotografia nessas viagens da Antártica, a gente combinou de falar aqui nesse Sharp Talk. Eu espero ter passado para vocês a minha mensagem, que é: vamos espalhar o conhecimento para todo mundo. São coisas legais que a gente pode passar para a criançada e para os adultos, para qualquer grupo de pessoas que esteja interessado. E acho que é isso. Esse então foi o Sharp Talk sobre a Antártica, sobre o fotógrafo Ricardo Laser, numa colaboração da Pixel Show e REC Brasil.